Bom dia, gente. Então, vamos aproveitar essa quarentena agora e vamos dar seguimento às nossas aulas para a gente não atrasar o calendário acadêmico e quando a gente retornar às aulas, a gente já tentar começar as aulas práticas. Esse é o meu propósito. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho das classificações das más oclusões em dentição permanente. Até hoje, a gente abordou sobre más oclusões de dentição decídua, mista, e a gente falou também as causas das más oclusões, que vocês lembram que existem várias, hereditárias, congênitas e os fatores locais e os hábitos também. Então, diante de todo esse cenário, a gente precisa agora entender um pouquinho como diagnosticar mal-oclusões em dentição permanente. Será se são iguais, diferentes em relação às decíduas e mistas? Então, a gente vai descobrir isso juntos, tá bom? Vamos começar. Então, gente, antes de qualquer coisa, para a gente entender, quem fez essa classificação foi um grande estudioso e um cientista americano que foi conhecido como o pai da ortodontia. Ele era conhecido como Engel. Por isso, essa classificação das más oclusões de hoje, ela é muito focada nesse nome. Então, sempre a gente usa esse termo. De acordo com as classificações de Engel, sempre está associado às más oclusões de dentição permanente. Então, vamos iniciar. Diante da enorme diversidade das más oclusões, incitou o surgimento das classificações das más oclusões. Então, Engel, para ajudar a gente conseguir fazer um correto diagnóstico, a gente conseguir analisar aquele paciente e saber qual é a má oclusão e, diante disso, saber a classificação. Dessa forma, eu consigo estudar na literatura quais são os dispositivos que eu posso usar, qual é a forma de tratamento. Então, para facilitar esse nosso diagnóstico e tratamento, Engel criou essa classificação, que foi as classificações das más oclusões e dentição permanente. Então, qual é a vantagem que temos sobre essas classificações? O que isso pode me acrescentar? Na ortodontia, isso favorece com que a gente tenha uma maior rapidez na identificação dos aspectos clínicos. Então, quando eu olho o paciente, eu já vou avaliá-lo no sentido sempre antero-posterior, que eu vou já explicar para vocês que sentido é isso. Seja para a comunicação entre os profissionais, seja para o planejamento para o próprio ortodontista. Então, é você avaliar o paciente, vamos dizer que vocês estão avaliando lá na clínica da faculdade, vocês vão olhar aquele paciente, vocês vão olhar a relação antero-posterior dele, só que vocês já sabem a classificação, vai ser muito mais fácil a comunicação entre os colegas. Aquele paciente, ele é um paciente classe 1, ele apresenta apinhamento, mordida cruzada ou mordida aberta, e dessa forma a comunicação interprofissional favorece com que a gente consiga discutir ou planejar esse tratamento. Da mesma forma, eu consigo saber qual é o diagnóstico e eu consigo pesquisar sobre esse tratamento, e isso vai me favorecer no resultado satisfatório do paciente. Além disso, possibilita a comparação de casos clínicos com aspectos semelhantes. Então, caso eu perceba que esse meu paciente é um paciente classe 3 com mordida aberta, eu vou lá pesquisar, se eu tiver na dúvida, eu posso ir no PubMed, no Lilacs e pesquisar sobre esse tratamento, porque eu já sei qual é a classificação. Só que antes da gente chegar nesse ponto, a gente vai aprender exatamente como classificar esse paciente. Então, vamos iniciar. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, pessoal, que Engel, ele fez essa classificação no sentido antero-posterior. O que é essa palavra? É da parte da frente para trás. Então, nesse sentido, exatamente nesse sentido aqui, antero-posterior, a gente consegue classificar qual é a relação que existe entre a maxila e a mandíbula. Então, pessoal, eu tenho aqui o modelo, tá?
É uma dentição mista, é o único que eu tenho aqui em casa aqui no momento, eu não tenho como ir no consultório pegar, mas dá pra gente entender. Engel, ele é tão sábio, eu sou fã dele, mas o que ele fez, gente? Ele analisou a oclusão do paciente no sentido da maxila. Qual a relação da maxila em relação à mandíbula? Será se esse encaixe está perfeito? Será se tem alguma coisa que não está legal? Então, quando ele avalia o paciente no sentido antero-posterior, o que ele faz? O intuito dele é descobrir se a maxila está encaixada ou não na mandíbula. Pode ser simplesmente que a mandíbula ela tenha se movimentado um pouco mais para frente, esteja encaixada ou tenha se movimentado um pouco para trás. O que é importante a gente saber é que para Engel, a maxila ela sempre é fixa, ela é permanente, ela é estável onde ela está. Quem se movimenta é a mandíbula, tá bom? Então, diante disso, vamos continuar aqui para a gente tentar tornar essa aula mais didática possível. Então, pessoal, vocês entendendo exatamente o que é esse sentido antero-posterior, vocês conseguem entender como foi feita essa classificação de Engel. Aí a gente começa a entrar nas classificações que ele fez. Essas classificações, esse aqui é o Engel, tá? Então, Engel, em 1899, ele era um cirurgião dentista americano e mundialmente ele é conhecido como o pai da ortodontia, porque foi ele que começou a descobrir essas relações maxilares e mandibulares, ele que descobriu os tubos dos brackets, ele descobriu também os brackets, então assim, ele começou a ortodontia praticamente, foi o Engel. E ele criou o que é muito utilizado hoje em dia, que é a classificação das más oclusões. Nessa classificação, pessoal, o que a gente quer? Qual é o propósito dela? Ela pressupõe que o primeiro molar permanente superior ocupa uma posição estável. Por isso que eu digo para vocês, quando eu mostrei o modelo, que a maxila ela se permanece estável, na mesma posição em relação ao esqueleto crânio-facial e que as desarmonias decorriam de alterações anteroposteriores da arcada inferior, ou seja, é a mandíbula que faz com que o paciente ele tenha a maloclusão no sentido anteroposterior. Então, sempre lembrem disso, a maxila para Engel, ele é uma posição estável, tá? Posição estável. Em relação à mandíbula, não. A mandíbula é a que é incorreta, é a mandíbula que tem uma posição ruim. Ela que vai determinar se o paciente ele vai ter uma maloclusão de classe 1, por exemplo, classe 2 ou classe 3. Então, ele dividiu as más oclusões em 3 categorias, que podem ser classe 1, classe 2 e classe 3. Então, pessoal, eu quero que vocês consigam sair dessa aula e se vocês conseguirem identificar, que vocês conseguirem diagnosticar um paciente, isso para mim eu já consegui o propósito da aula. Então, vamos tentar aqui prestar atenção o máximo possível, porque isso aqui é muito importante mesmo. A gente vai começar com a classe 1, tá? Então, pessoal, a classe 1, ela apresenta uma relação antero-posterior normal entre os arcos superiores e inferior, evidenciado pela chave de molar. Então, para vocês entenderem, a classe 1 é como se fosse a classe com maior grau de normalidade. A classe 1 é aquele paciente que não apresenta maloclusão. Porém, o que eu quero deixar claro logo no início da aula, que não é o fato desse paciente ser classe 1 de molar e ele não tem outro tipo de maloclusão. Então, ele pode ter relação antero-posterior classe 1, que é quando o encaixe dos molares do primeiro molar está perfeito, porém ele pode apresentar um apinhamento, ele pode apresentar uma giroversão em diastema, ele pode apresentar uma mordida cruzada, mordida profunda. Então, ele só é 100% normal, ele só é considerado 100% uma oclusão
normal quando ele não apresenta nada disso. Então, ele tem que ser classe 1 e classe 1 única e exclusivamente. A partir do momento que ele tem um dente com algum tipo de maloclusão, uma posição de um dente desfavorável, aí ele já se enquadra numa maloclusão, que eu posso classificar como classe 1 com giroversão do dente 44. Entenderam? Então, vamos continuar. Então, agora que a gente já sabe que a classe 1 ela é conhecida como a chave de molar, a gente precisa saber o que é chave de molar. Chave de molar, vocês precisam entender isso, tá? Vou botar uma imagem para tentar ficar mais claro possível. É quando a cúspide mesiovestibular, o que é a cúspide mesiovestibular? Olhem essa seta, tá? Cúspide mesiovestibular é a primeira cúspide do primeiro molar. A relação de molar, para eu saber se um paciente é classe 1, classe 2 ou classe 3, eu preciso avaliar quem? Sempre os primeiros molares. Lembrem que já para a gente avaliar a relação de molar de dentição decídua, a gente usa o segundo molar decíduo para saber o plano terminal. Aqui não. Na dentição permanente, o dente a ser avaliado é o primeiro molar. Então, pessoal, primeira coisa que eu tenho que prestar atenção, quem é cúspide mesiovestibular e quem é sulco mesiovestibular. Então, as referências que eu tenho são essas duas anatômicas. Primeiro, repetindo, cúspide mesiovestibular e sulco mesiovestibular. O sulco, pessoal, nada mais é do que o sulco que fica entre as duas cúspides do inferior, tá bom? Então, como que eu vou classificar quando é uma classe 1? Se eu perguntar na prova, classifique para mim, conceitue o que é uma classe 1. Você vai responder, classe 1 é quando a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ela oclui no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Então, quando vocês avaliarem um paciente clinicamente, vocês vão lá na relação de molar, vão avaliar isso aqui, tá? E quando vocês avaliam isso aqui, se vocês já viram que o paciente é classe 1, você já vai anotar lá. Então, do lado esquerdo ele pode ser classe 1, aí você tem que avaliar do lado direito, tá bom? Isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mesma coisa é aqui. Normalmente, pacientes que apresentam classe 1, pessoal, a gente vai aprender também a avaliar o perfil desse paciente. O perfil desses pacientes normalmente é um perfil reto, tá? Então, não existe uma mandíbula muito protruída, ou uma maxila muito protruída, ou retrognática. Normalmente, há um encaixe tanto maxilar como mandibular. Um outro ponto interessante que a gente precisa saber e relembrar é que a relação de canino também é importante. Então, na relação de classe 1 de molar, vocês já sabem, a relação de canino, pessoal, é igual à de dentição decídua e de dentição mista, é idêntica. Então, quando o canino ele encaixa na meia entre o canino inferior e o primeiro pré-molar, quando há esse encaixe, a gente tem uma relação de classe 1. Lembrem que na dentição decídua é diferente. Lá se encaixava entre o canino e o primeiro molar, porém agora a gente está trabalhando com uma dentição permanente. Muda os dentes. Então o canino, quando a cúspide do canino, ela se encontra bem na meia entre a cúspide do canino inferior e o primeiro molar inferior, a gente tem uma relação de classe 1. Então, sempre foquem aonde que está a cúspide mesiovestibular e o sulco mesiovestibular do inferior, tá bom? Então, vamos analisar um perfil de um paciente classe 1. O paciente classe 1, pessoal, ele tem, se eu traçar uma linha imaginária aqui, a gente consegue ver que ele tem um perfil reto. Então, nos pacientes portadores de classe 1, frequentemente a gente tem um paciente com perfil reto. Na nossa aula anterior, a gente classificou os tipos faciais. Aqui é diferente. Tipo facial é o tamanho, qual é a proporção da face, que podem ser dólico,
mésio e braque. Aqui é diferente. Perfil, pessoal, é você pegar o paciente, deixar ele de lado e avaliar o perfil dele. Então, são as consequências do sentido da maloclusão, que é o quê? Antero-posterior. Se eu tenho uma relação legal antero-posterior, provavelmente eu vou ter um perfil legal, tá? Então, essa paciente, ela tem um perfil legal porque ela é classe 1. Mas vocês vão ver lá na frente que o perfil de pacientes classe 2 e classe 3 é totalmente diferente. Então, esses pacientes, eles têm um equilíbrio nas funções da musculatura peribucais, mastigatório e da língua. Por quê? Porque o encaixe maxilar e mandibular é uma relação boa. É uma relação boa. E isso favorece um desenvolvimento muscular bom. Então, esse paciente, provavelmente, ele não vai ter tantos problemas de dores de articulação, ele vai ter uma língua bem posicionada, a musculatura labial bem posicionada. Então, toda a parte estomatognática desse paciente é muito melhor do que um paciente classe 2 e classe 3. Vamos ver clinicamente um paciente. Eu trouxe aqui essa imagem só para vocês olharem. Esse paciente é um paciente classe 1, tá? Então, se a gente avalia o perfil dele, a gente vê que é um perfil relativamente reto, tá? Então, mas eu já percebo só pelo pouco selamento labial que ele provavelmente não é um paciente apenas classe 1 sem maloclusões dentárias. Ele pode ser classe 1 de molar, porém ele deve apresentar outras maloclusões individuais de cada dente. Vamos olhar clinicamente. Então, aí eu quero que vocês avaliem. Primeira coisa que você vai avaliar, o que eu vou fazer, professora, aqui nesse caso? Então, eu vou pegar primeiro avaliar a relação de molar. O que eu percebo? Que a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, ela está encaixada exatamente no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Beleza, eu vou para o outro lado, tá? A cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, ela está encaixada no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Então, tanto direito quanto esquerdo, eu tenho classe 1 de molar. A gente vai para a relação de canino. Então, o canino superior, olha aqui ele, vamos procurar o canino inferior e o primeiro premolar. O que a gente tem aqui? Então, a cúspide, o canino superior, ele se encaixa exatamente na meia entre o canino inferior e o primeiro premolar. Do outro lado, já temos uma diferença. A gente já percebe que ele movimentou. Mas só para vocês raciocinarem, quem movimentou, pessoal, foi o premolar, tá? Por quê? Porque como ele perdeu esse dente ele tende a ir para distal para tentar compensar a ausência desse dente. Então, a tendência é ele cada vez ir mais para distal e aqui aparecer espaço. Depois, os outros, eles também vão se afastando. Isso aqui é consequência da agenesia. Provavelmente, isso aqui foi uma perda prematura. Ou seja, antes do tempo, ele deve ter perdido esse segundo premolar. Então, aqui eu já tenho uma classe 2. Por quê? Porque eu percebi que o canino superior, ele se movimentou mais para mesial. Então, eu tenho uma classe 2 de canino. Professora, por mais que tenha sido por causa dessa perda dentária, ele é considerado classe 2? Sim, porque é aquilo que eu conversei para vocês. As causas da maloclusão, às vezes, podem acontecer por processos cariosos, que fez com que o paciente perdesse o dente, por uma perda prematura por algum motivo, tá bom? Ou simplesmente por agenesia. Isso favorece com que aconteça o desencaixe, o desequilíbrio, tanto da relação de canino quanto da relação de molar. Se esse paciente não colocar dente aqui, provavelmente esse molar ele vai mais para mesial e o premolar ele vai mais para distal. Então, a relação canina e de molar, ela não vai mais ser a relação correta. Então, aqui um círculo só demonstrando a relação de molar. Vamos seguir. Então, problemas oclusais que podem ocorrer, eles podem ocorrer tanto de forma isolada ou combinada. Então, o fato do paciente ele ser classe 1, como eu expliquei no início da aula, não necessariamente faz com que ele não tenha maloclusão. Essa classe 1, ela pode vir acompanhada, por exemplo, de outros problemas. Então, por mais que a classe 1, no sentido antero-posterior, esse paciente ele seja classe 1,
Ou seja, a relação entre mandíbula e maxila é uma relação boa, mais correta possível? Não, necessariamente ele não vem acompanhado de outras maloclusões dentárias, que é aquilo que eu tô batendo na tecla, e tentem deixar isso fixo na cabeça de vocês. Se ele é classe 1, porém, se ele tem agenesia, como esse paciente aqui, eu gosto sempre de mostrar a imagem para fixar. Esse paciente é classe 1 de molar. Classe 1 de molar. Porém, ele tem outros problemas. Quais outros problemas a gente pode ver aqui já de cara, gente? Eu já percebo que ele tem apinhamentos, ó, aqui na parte anterior. Como que eu olho, professora? Então, aqui, clinicamente, eu já consigo ver bem aqui que tem degraus, mas eu vou nessa imagem aqui e consigo ver esse degrau do central para o lateral. Existe um degrau, ou seja, falta de espaço. Fora isso, esse paciente, ele apresenta, você pode botar como perda prematura ou agenesia, tá? Apinhamentos na parte anterior. Olha aqui essa imagem. A gente consegue ver que o dente, esses dois dentes, tanto o 31 e o 32, eles estão mais lingualizados em relação ao 41 e ao 42. Então, esse paciente eu posso botar lá no dia da prova. Ele é classe 1, direita e esquerda, com presença de apinhamentos. Você pode especificar o dente, vai ficar melhor ainda. Presença de apinhamentos ou perda prematura ou agenesia na região do 34 e 44. Fora isso, acredito que de maloclusões individuais de cada dente é só isso, tá? Então, esse paciente, ele pode vir, só replicando o que a gente acabou de falar, ele pode ter, além de ser classe 1, presença de falta de espaço. O termo falta de espaço na ortodontia, pessoal, nada mais é do que apinhamento. Então, quando eu falo apinhamento, quer dizer falta de espaço. Diastemas, excesso de espaço. Tá bom? Professora, e aquele termo espaço primata? Espaço primata, pessoal, é o espaço que existe na dentição decídua para poder o canino permanente ele irromper. Então, esquece espaço primário, classificação de Balmer, não existe em dentição permanente. Vocês vão ver durante a aula inteira que muitas classificações que vocês viram até agora não tem mais, tá bom? Esquece agora, deixa aquilo dali só para dentição decídua e mista. Além de ser classe 1, pode ter má posições dentais individuais. Essas má posições dentais nada mais é, às vezes, do que giroversão, do que infraoclusão, quando ele não irrompe o suficiente. Vocês vão ter uma aula da classificação de lixa que é só sobre isso. E aí vocês vão entender mais um pouquinho sobre a posição dentária de cada dente. Pode vir acompanhado de mordida aberta ou sobremordida, cruzamento de mordida e protrusão dental simultânea dos dentes superiores e inferiores. É quando o paciente ele é aquele paciente bicudinho, ou seja, ele tem uma inclinação no sentido vestibular do superior com o inferior. Então, ele fica aquele paciente biprotruso, que a gente sempre fala. É um paciente que tem uma inclinação vestibular dos dentes anteriores mais acentuada. Aí, pessoal, eu trouxe aqui um casozinho legal pra gente discutir juntos e isso é bom para botar a cabecinha de vocês para funcionar. Dá um pause agora nessa aula e pensem qual é a classificação de molar, qual é a classificação de canino. Lembrando, usa a mesma classificação de canino de dentição decídua e mista para cá. E fora isso, me dá todas as más posições dentárias que você encontra. Faz isso, pausa e continua. Pessoal, eu vou continuar porque eu estou no vídeo contínuo. Então, eu quero que vocês falem a classificação de Engel e se há outros problemas. Primeiro, vamos procurar cadê a cúspide mesovestibular. A cúspide mesovestibular do dente superior está aqui. O sulco mesovestibular do dente inferior está aqui. Se essa cúspide está encaixada no sulco, beleza, classe 1 do lado esquerdo. Vamos para o lado direito. Mesma coisa, cúspide encaixada no sulco do inferior. Classe 1, a gente tem direita e classe 1 esquerda. Fora isso, relação de canino.
eu percebo que o canino superior, ele não está encaixado na meia entre o canino inferior e o primeiro premolar. Então, essa cúspide que era para estar bem aqui, ela está aqui, ou seja, ela foi para mesial. Se ela foi para mesial, eu tenho classe 2 de canino do lado direito. Do lado esquerdo, a mesma coisa. Então, relação de molar, relação de angle, qual é? A relação de angle, pessoal, sempre é relação de molar. A relação de canino não é de angle, tá bom? Mas sempre é bom a gente saber as duas e avaliar as duas. Às vezes o paciente ele tem muita perda precoce de primeiro molar. Se não tiver primeiro molar, eu vou para a relação de canino, que é o que vai me restar na situação. Então, esse paciente é classe 1 de molar direita e esquerda e classe 2 de canino, tanto direito como esquerda. Fora isso, esse paciente, por mais que ele seja classe 1, ele tem outros tipos de maloclusão, como, por exemplo, ele tem mordida aberta, ele possui overjet. Overjet eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês já lá na frente, mas o overjet nada mais é do que a inclinação dos incisivos superiores mais para frente. Você vê essa sobressaliência do incisivo superior para os incisivos inferiores. Existe uma diferença. A gente chama isso de overjet. Overbite é diferente. Overbite nada mais é do que a mordida profunda. É quando o superior fica sobre o inferior acima de 3 milímetros. E eu vou falar já mais sobre isso. Então eu percebo mordida aberta, overjet, apinhamentos excessivos. Existem muitos apinhamentos aqui nesse paciente, tá? E acredito que só isso para essa aula de hoje. A gente teria outros problemas, mas a gente ainda não deu a aula de Lich, a classificação de Lich. Então, vamos seguir, tá? Então, tá aqui, paciente classe 1, direita e esquerda. Não coloquei de canino, mas já anota aí, classe 2 de canino, direita e esquerda. E presença de falta de espaço, ou seja, apinhamento e mordida aberta. Então, professora, como que um paciente classe 1 pode ter mordida profunda ou overbite? Overbite é over, ou seja, a mordida além, você tem uma mordida além do normal, ou seja, você tem o arco superior sobre o inferior. Olha essa mordida profunda aqui, pessoal. Vocês conseguem olhar o inferior? Não, vocês não olham. Então, muita gente no exercício que eu fiz, que eu pedi para vocês responderem, muita gente botou que tinha mordida profunda. Dá uma olhada lá na mordida. Não existe mordida profunda em nenhum dos dois casos, tá? Então, mordida profunda severa. E aí, pessoal, essa paciente ela é classe 1. Não dá pra ver aqui, mas se você avaliar a relação de molar dela, ela é classe 1, porém tem mordida profunda. Então, ela não tá dentro do padrão de normalidade, porque ela tem uma maloclusão. E aqui é a foto após o tratamento dela, do encaixe perfeito que a gente consegue ter, né? Olha como a diferença da mordida, a gente consegue ver agora os dentes inferiores. Então, no sentido sagital, a gente deixou uma relação bem legal, relação de mordida dela. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um paciente com sobremordida ou overbite. A diferença aqui, pessoal, olha a face daquela paciente anterior, é a mesma maloclusão, mas olha a diferença, né? Então, esse paciente, ele tem eu acredito que provavelmente ele tem uma macrodontia no 11 e no 21, mas isso favoreceu com que ele tenha uma mordida profunda. E isso aqui que eu quero mostrar para vocês, overjet. Esse termo overjet, nada mais é do que o mesmo termo que a gente usa para trespasse horizontal. O que é isso? É quando o superior ele tem uma inclinação muito mais para vestibular em relação ao inferior. O inferior, se você olhar, ele está no sentido vertical, tá legal. Mas o superior não, ó, ele teve uma grande inclinação. Pode ser que esse paciente ele tenha chupado o dedo, uma madeira, e isso favoreceu com que houvesse essa inclinação. Então, o termo que a gente usa para essa maloclusão aqui, pessoal, a gente chama como overjet, tá? Overbite, só voltando, overbite é
quando o arco superior ele está acima de 3 milímetros sobre o inferior. Overjet é quando essa inclinação do superior ela ultrapassa 3 milímetros em relação ao inferior. Eu acredito perguntar se eu tinha botado essa imagem, mas essa imagem aqui, ela faz uma representação bem legal do que eu quero explicar para vocês. A gente tem o dente superior e o dente inferior. O superior, pessoal, vocês percebem que o superior, ele tá provavelmente mais de 3 milímetros. Se eu pegar uma régua, aqui tem mais de 3 milímetros de profundidade sobre o inferior. Isso aqui eu chamo de overbite, quando o superior ele passa de 3 milímetros em relação ao inferior. Overjet, lembrem de jet ski, ou seja, o jet ski ele vai para frente, né? Overjet, jet ski, é uma inclinação de mais de 3 milímetros do dente inferior, essa distância do inferior para o superior, nesse sentido horizontal. Então, quando eu falo trespasse horizontal, é a mesma coisa de overjet, horizontal. Trespasse vertical nada mais é do que overbite. São termos diferentes, mas significa a mesma coisa. Overbite, mordida profunda ou trespasse vertical. Overjet, overjet ou trespasse horizontal. Quer dizer a mesma coisa, tá? Qual é a diferença? A gente acabou de explicar. Então, um paciente, ele pode ter uma relação de classe 1, porém, ele pode apresentar overbite e overjet. Então, esse paciente aqui, se você olhar, o superior está totalmente sobre o inferior. Eu não consigo visualizar o inferior. Então, esse paciente, além de ter uma mordida profunda ou overbite, ele tem um overjet, que é uma diferença de mais de 3 milímetros do superior para o inferior, ou trespasse horizontal, é a mesma coisa. Então, essa aqui é a imagem mostrando o encaixe da mordida logo depois do tratamento. Olha a relação de molar, que bonito que ficou. Cúspide mesovestibular encaixado no sulco e o canino encaixado exatamente na meia entre o canino inferior e o primeiro pré. Então, a gente vai entrar agora sobre classe 2. Quem deu bug, volta à aula, o bom é que ela é gravada, então a gente já tem uma vantagem em relação a isso, volta, anota no caderno as dúvidas, tudo bonitinho, e aí você pode pegar, gente, e deixar aqui no comentário as dúvidas que eu respondo sem problema nenhum. A gente vai entender agora sobre classe 2. Paciente classe 2, normalmente são aqueles pacientes que já têm a mandíbula mais desviada para o sentido distal, tá bom?